Por gentileza, para abrir em Mateus 19, de 16 a 22. Já li esse texto aqui na igreja, já trabalhamos esse texto aqui na igreja, mas eu queria trazer outro enfoque. Eu queria compartilhar com a igreja uma pequena reflexão sobre renúncia. Renúncia. Mateus 19, 22. Quando trouxemos esse texto, a gente falou sobre chegar perto de Deus, sobre intimidade. Quando você chega perto do Senhor, algo acontece. E esse texto, em Mateus 19, a partir do 16, fala do encontro de Jesus com o jovem rico. A palavra, a Bíblia, ela não relata o nome desse jovem, ela só classifica como um jovem rico. Diz assim, Mateus 19, versículo 16: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe os jovens: Tudo isso tenho observado. E o que me falta ainda? Essa é a pergunta corajosa e crucial, que muitos de nós, quando chegamos perto de Jesus e começamos um diálogo, a Bíblia, aqui na igreja, você começa a chegar perto de Deus, e quando você está bem pertinho de Deus, Jesus e Deus começa a falar com você. E você acha que já tem tudo, já agrada a Deus de maneira perfeita, e Jesus disse assim, e você pergunta: o que me falta ainda? E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, para aquele jovem especificamente, ele disse que ele deveria vender o que ele tinha. E no versículo 22 diz assim: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A gente sabe que Jesus, ele não falou isso para todo mundo. Essa não é uma ordem geral. Mas para aquele jovem especificamente, ele falou: olha, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E aquele jovem ouviu essa palavra, essa ordem, e ele não conseguiu renunciar àquilo que tinha. Para ele, o que ele tinha ali, naquele momento, aquela vida ali na terra, era muito mais importante do que as palavras que ele estava ouvindo, por mais que ele acreditasse, de certa forma, que ali ele estava de frente ao Rei dos Reis, que estava chamando para uma nova vida, que tinha algo maravilhoso para ele, sabendo que existia uma vida eterna, que o Senhor prepara para mim e para você, e preparou para ele mansões celestiais, lugares que nós não conhecemos, e nós, mesmo sabendo que a vida é curta, aquele jovem não conseguiu seguir a Jesus, porque algo o prendia. E eu queria refletir com a igreja essa noite sobre renúncia. Eu não sei o que Deus pediu para você, o que pede a você. Como eu falei agora há pouco, o Senhor não vai chegar para todo mundo e dizer: vende o que tem e dá aos pobres. Não vai. Para cada um, ele tem um pedido específico. Para Abraão, ele pediu o seu filho. Era outro desafio. Porque, na verdade, o Senhor não precisa dos bens. O Senhor não precisa de dinheiro. O Senhor, a palavra revela que o Senhor é o Deus da prata, dono da prata e do ouro. Quando pediram a Jesus uma contribuição de impostos, ele disse: bem, já que nós temos que dar, falou para o discípulo: meu discípulo, vai aqui, pesca um peixe, nesse peixe tem 2 moedas, uma para mim e para você. Ele sabe, eu sabe, ele tem ou não tem? Chegou para Pedro e disse: pescou a noite inteira desse lado, agora pesque daquele outro lado.
Pedro pescou, quase que o barco virava de tanto peixe. Ele sabe ou não sabe? Ele tem ou não tem? Então, o que é que o Senhor queria com aquele jovem? Jesus, ele não guardava nada, ele não levava dinheiro, ele não se preocupava com roupas. Por que ele queria que aquele jovem vendesse aqueles bens? É porque ele sabia que aquele coração não era dele. O coração daquele jovem ainda não estava completamente com ele. Sabia que aquele jovem estava preso nos tesouros da terra. E a única forma de salvar aquele jovem era que ele se desprendesse daquilo. Sabe, algumas pessoas que tinham dinheiro, Jesus não chegou e falou isso, porque ele sabia que apesar das pessoas, essas terem dinheiro, o coração delas não estava lá. Ou melhor, o coração delas não estava cheio do dinheiro. Elas tinham dinheiro, mas no coração delas, dinheiro não estava. Então, para aquele jovem, existia um tipo de renúncia. E a frase que ecoou no meu coração esses dias foi uma frase de um certo pastor que disse assim: o difícil não é deixar de fazer o proibido, mas renunciar o que é permitido. Vou repetir. O difícil não é deixar de fazer o proibido, mas renunciar o que é permitido. Isso se aplica perfeitamente à vida desse jovem aqui, porque o jovem disse: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus começou a dizer: deixar de fazer o que é proibido. E começou: não matarás, não mate. Não adulterarás, não adultere. Não furtarás, não furte. Não dirás falso testemunho. Então ele começou a dizer o que você precisa deixar de fazer, aquilo que a lei proíbe. Aquele jovem: tudo isso eu faço. Essa foi a primeira fase. Qual foi a segunda fase? Renunciar ao que te é permitido. E qual o problema de ter dinheiro? Qual o problema de ter bens? Para todos nós é permitido, mas para aquela vida em específico, Jesus chamou para renunciar aquilo que era permitido. E isso me trouxe uma reflexão, porque a Bíblia ela fala muito sobre renúncia. E é muito fácil você ler na Bíblia e pegar esses versículos que falam sobre o que é proibido, o que você não pode fazer. Muito fácil, mas para muitas pessoas isso é difícil ainda. A primeira fase, que é você deixar de fazer o que é proibido, não é tão fácil assim. Mas alguns conseguem. Eu sei que muitos estão na luta, todos nós estamos na luta de deixar de fazer o que é proibido ainda. Mas tem uma segunda fase para mim e para você. É termos sabedoria, termos discernimento, termos direção para entender e renunciar aquilo que me é permitido. O que seria? Sabe aquele joguinho a mais que você tem que atrapalha o seu casamento? Sabe aquele vício que você tem de coisas que são normais, coisas que são lícitas, mas que vai atrapalhando e atrapalhando a tua vida? Certas coisas o Senhor te chama para renunciar, mas se você só vai entender, se você só vai receber se você estiver perto dele. Você só vai entender se você ouvir essa revelação dele. E o pior, essa revelação é para você e não é para o seu irmão do lado, é para você especificamente. Então, por isso que é necessário e é difícil você ouvir e entender, porque é alguma coisa para você. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender. É renunciar àquilo que é permitido. Tem coisas que a gente faz e são normais, assistir série na TV, assistir novelas e conversar com os amigos, mas tem limites para tudo. Tem limites para as nossas conversas, tem limites para as nossas séries. E já a Bíblia começa a nos ensinar que algumas vezes os nossos olhos trazem para dentro do nosso corpo, como janelas trazem para dentro do nosso corpo algo ruim. E nós precisamos entender que mesmo fazendo algo permitido, nós precisamos fechar nossas janelas, as janelas dos nossos olhos, para que esse algo ruim não entre.
Isso é renúncia. Muitas vezes nós precisamos fechar os nossos ouvidos mesmo, porque coisas vão entrando na nossa mente, por meio dos nossos ouvidos, não só pela mídia hoje, mas pelas pessoas, a roda de amigos, e essas coisas vão entrando, essas coisas vão se tornando normais na nossa vida, gente tesourando a outra, falando da outra. Vários tipos de coisas podem entrar por meio do teu ouvido, chegar à tua mente e lá ficar. E nós precisamos entender o que é renunciar, como renunciar, quando renunciar e o que renunciar. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre isso. Quando Jesus disse assim, se você quer ser meu discípulo, quero. Então faça 3 coisas. Qual a primeira? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A primeira não é renúncia, não? Renúncia, negue-se a si mesmo. Quando João foi indagado pelos seus discípulos, João Batista, disse, olha, Jesus está aí, ele está batizando também. Aí João Batista disse o quê? Que ele cresça e eu diminua. É renúncia. Quando Paulo escreve as igrejas que ele estava evangelizando, que ele estava edificando, ele diz, todas as coisas me são lícitas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Renúncia. Renunciar o que me é permitido. Você tem que entender como renunciar o que é permitido. E o que é que diz mais na Bíblia sobre renúncia? Várias coisas. Mas nós temos 2 exemplos principais. Nós até cantamos aqui, não nesse domingo, mas normalmente a gente canta aquela música, esqueci o título dela, mas o refrão você vai lembrar que diz assim, o Pai que seu Filho nos deu e o Filho que por todos morreu. São 2 renúncias, a renúncia do Pai, que deu o seu próprio Filho por mim, por você, para a sua salvação, e a segunda é a renúncia do Filho, que se doou a sua própria vida por todos nós. São renúncias que existem na palavra, que ensinam a mim e a você. E nós precisamos entender que no reino de Deus, diferente do mundo, onde para o mundo renunciar é perder, você está deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo. Para o mundo, renunciar muitas vezes é perder. Mas no reino de Deus, não é perder, renunciar é ganhar. Para o reino de Deus, renunciar não é perder, renunciar é ganhar. E nós precisamos aprender a arte de renunciar. Nós precisamos aprender o que a Bíblia fala sobre isso, como nós chegamos a essa segunda fase de entender e aprender a renunciar o que me é permitido. E a Bíblia fala sobre renunciar o meu eu e também fala sobre renunciar o que é meu. E é sobre isso que eu queria compartilhar com a igreja. Amém? Então vamos lá. Renúncias no dicionário, se você for procurar no dicionário, você vai ver as seguintes definições. Renunciar é não querer, recusar, rejeitar. Renunciar é dizer não. É você dizer não a alguma coisa. Então, tem a diferença entre renunciar o que é proibido, nós vimos, e a diferença entre renunciar o que é permitido. E nós vimos nesse texto do jovem rico, bem direitinho, o que é proibido, Jesus lista lá, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E nós veremos algumas coisas que não são permitidas, mas que poderíamos renunciar. Mas eu gostaria de classificar, renunciar sobre 2 aspectos. Segundo, o objeto que está sendo renunciado. No caso, renunciar o meu eu, renunciar o teu eu, ou renunciar o que é meu, o que é teu. Eu gostaria de falar primeiramente sobre renunciar o eu. E você pode renunciar
o eu em vários aspectos, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, no seu casamento. E renunciar ao eu na vida pessoal, ela está muito bem caracterizada naquele versículo que nós citamos aqui. Nós nem dissemos a referência, mas você pode encontrar nos vários evangelhos, quando alguém chega a Jesus e pergunta, como é que a gente faz para ser teu discípulo? E Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para você ser um cristão de sucesso, um cristão verdadeiro, você precisa renunciar. E renunciar a si mesmo. Os interesses de Deus muitas vezes vão conflitar com os teus interesses. E Jesus, sabendo disso, a primeira coisa que ele disse, olha, negue-se a si mesmo. Quando um soldado, quando uma pessoa, né, se alista no exército, e ela entra no exército, ela entende que ali tem uma hierarquia, ela tem noção de hierarquia, e ela entende que a partir dali ela não tem não vai dar suas próprias ordens, ela não vai ordenar a si mesma, ela vai receber ordens. De alguma forma, o soldado tem que negar a si mesmo, porque ele não pode acordar e dizer, eu não vou vestir a minha farda. Hoje eu não vou usar o coturno, eu vou usar uma chinela havaiana. Não pode, existe lei. Então, de alguma forma, ele tem que negar a si mesmo, ele tem que cortar o cabelo da forma que o exército estabeleceu, tem que usar usar a farda da forma que o exército estabeleceu. E ele precisa negar a si mesmo. E quando a gente chega ao cristianismo, a gente também precisa entender que o nosso eu, ele precisa sair do trono. E nós já falamos sobre isso, nós já pregamos sobre isso, já houve peças sobre isso, onde alguém está sentado no trono, o seu eu está sentado no trono e Jesus está do outro lado. E você precisa sair do trono e Jesus sentar nesse trono, é o trono da sua vida. Então, negar-se a si mesmo não é simplesmente negar a si mesmo, é deixar o Senhor controlar e te guiar e te levar, conforme o Salmo 23, como um bom pastor, ele te levar aos pastos verdejantes, te levar às águas tranquilas. O pastor Timóteo prega muito bem sobre a nossa geração, a geração da ansiedade. Nós somos ansiosos, a nossa geração é ansiosa porque nós não conhecemos um remédio chamado Salmo 23, que ele fala sobre combater essa ansiedade, é sobre você se deleitar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele tem algo bom para você. É isso, quando a gente está se aperreando, quando a Juliane começa a aperrear hoje de manhã, o Senhor vem, chama o pastor Fernando e reaviva a minha palavra na vida dela. E Ele tem isso para mim, tem isso para você. E Ele tem uma direção para mim, tem uma direção para você, mas para isso nós precisamos negar, renunciar o nosso eu. Amém? Outra coisa sobre renunciar ao eu é falado em 1 Coríntios 6, e essa eu gostaria de ler com a igreja, só são 2 versículos. 2 versículos só. 1 Coríntios 6, versículo 12 e 13, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? Paulo fala aos coríntios, diz, rapaz, você pode fazer tudo, mas nem tudo convém você fazer. E ele traz uma figura e diz assim como os alimentos são para o teu estômago, e o teu estômago são para os alimentos, que seja assim. Você não pode deixar entrar impureza no teu corpo. É necessário que a gente entenda que nós não podemos viver da forma que a gente quiser.
como o mundo prega para a gente. E o mundo diz, liberdade. E liberdade é fazer o que quiser. E a Bíblia fala, liberdade é você ter a possibilidade de dizer não a quem você quiser. Porque se você entrar na do mundo, você disser sim a tudo e a todos, tem uma hora que de alguma forma você vai ficar preso. Se o jovem diz sim às drogas, no começo pode ser legal, mas depois ele vai ficar preso. Se o pai de família diz sim ao álcool, a médio e longo prazo ele estará preso. Então existem várias formas de prisão que vêm dos teus sim. E a liberdade que Deus dá para você é de poder dizer não, porque muitas pessoas que estão no mundo não conseguem dizer não. Homens grandes, fortes, que não conseguem largar o cigarro, porque não conseguem dizer não, não conseguem renunciar. E liberdade, segundo a palavra de Deus, é você conseguir fazer o que você quiser e negar a quem você quiser. E o Senhor, Ele te dá essa liberdade de escolher adorá-lo, escolher buscá-lo, e te dá a liberdade de não ficar preso nos vícios do mundo. E Paulo fala sobre isso, fala, olha, tudo você pode fazer, mas nem tudo lhe convém. E isso é importante para os jovens. Tudo você pode fazer, mas nem tudo lhe convém. E o mundo fala, sexo a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer forma. Mas Paulo fala, nem tudo lhe convém. Então você precisa saber, biblicamente, qual é o momento adequado, como se dará, com quem se dará. E o mundo não. Faça do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Liberdade, entre aspas. Então, sobre isso, no Detox, vai ser falado muito seriamente com os jovens. E sobre isso nós poderíamos falar futuramente com os casais, com os homens, com as mulheres. Mas o fato é, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Amém? Guarde essa referência, 1 Coríntios 6, 12, 13. Paulo também fala que existe a diferença entre os carnais e os espirituais. Carnais e espirituais. Pessoas que são conduzidas pela carne e pessoas que são conduzidas pelo Espírito. E renunciar ao teu eu é renunciar à tua carne, é não ser conduzido pela tua carne. E quando você anda uma vida no Espírito, você começa a conseguir negar algumas coisas, renunciar a algumas coisas, porque o Espírito vai te fortalecendo e a carne vai ficando no lugar dela. E a quem você alimentar melhor é que vai governar a tua vida. E se você alimentar o teu espírito, ele vai governar a tua vida. Se você alimentar mais a tua carne, ela vai governar a sua vida. E você não vai conseguir dizer não a algumas coisas, porque a sua carne vai ser mais forte. Você não vai conseguir renunciar a algumas coisas, porque a sua carne vai ser mais forte. Então, cuidado a quem você está alimentando. Cuidado no seu dia a dia, o que você tem feito, o que você tem plantado, como foi pregado aqui pela Alana na última quarta-feira. Sementes, quais sementes você tem plantado na sua vida? Porque as consequências disso são ou uma vida carnal ou uma vida espiritual. Amém? Como renunciar ao meu eu na vida ministerial? E nós citamos aqui um versículo que fala sobre João Batista, que ele diz que ele cresça e eu diminua, que está em João 3:30. João 3:30. E nesse momento, João Batista, ele fala aos seus discípulos que ele cresça e eu diminua. João Batista era um homem que conhecia a arte de renunciar. Pense numa pessoa que sabia renunciar. Se chama João Batista. João Batista, ele renunciou comida. Ele não comia o que os outros comiam naturalmente. Ele morava no deserto e lá ele comia gafanhoto e mel. Ele renunciava às roupas da cidade. Ele morava no deserto e lá ele se vestia com peles de animais.
Ele renunciava à vida em sociedade, e viver naquele sistema no qual todos estavam inseridos, e ele saiu dali. Ele renunciava ao poder, renunciava à fama e renunciou o sistema. Era muito difícil comprar João Batista, porque o João Batista ele não tinha rabo preso. Ele não era vendido por roupas, não era vendido por comidas, ele não se prendia a nada, porque ele era um homem que renunciava. E ele renunciava a coisas permitidas. Eu vou ser igual ao João Batista, eu vou para o interior, eu vou para um deserto. Não é isso que o Senhor tem para a vida de todos, mas o Senhor pode fazer um chamado particular porque o Senhor ele tem algo para mim e para você, tem um plano para mim e para você, e para chegar a esse plano, algumas vezes sim, nós temos que renunciar a algo que é normal, que é permitido. Para João Batista, ele teve esse chamado, e ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele foi ter esse estilo de vida conduzido pelo Senhor, pelo Espírito. E alguém pergunta a João Batista, quem é você? Sabe como ele se define? Alguém diz, quem tu és? Ele diz, sou a voz do que clama no deserto. Porque ele era a própria missão dele. Ele era a missão. Então ele tinha uma missão tão forte que ele se definia por meio dessa missão. Eu sou a voz do que clama no deserto. E isso ele estava mencionando a profecia de Isaías sobre ele mesmo. Porque era necessário que se levantasse uma voz que pré-anunciasse a vida de Cristo, a vinda de Cristo. E João Batista sabia e tinha consciência da sua missão. Você sabe, tem a consciência da sua missão aqui na terra, na sua igreja local, na sociedade, na sua família. João Batista tinha essa consciência dessa missão. Pois bem, João Batista chegou num momento crucial. Jesus chegou. E a ele passa o bastão. Realiza a missão. E nesse momento onde Jesus está lá e João Batista está lá, depois que ele encontra Jesus e deve ter sido um momento incrível para João Batista quando ele batizou a Jesus e viu o Espírito Santo e viu tudo aquilo. E ele entendeu, não estava trabalhando em vão, era isso que ia acontecer. E Jesus começou a curar, começou a libertar, começou a batizar também. E João Batista batizando aqui, Jesus de lá, em outro lugar. E os discípulos começaram a falar com ele, e aí? Ele está batizando lá. E aí? Como é que vai ser? Aí foi o que João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Amém? Sabe, na sua vida ministerial você vai cair, muitas vezes, nessa tentação que João Batista caiu, de se autopromover. Às vezes, no cenário gospel, cantores se autopromovem. E alguém idolatra ele e ele recebe a idolatria. E ele não repassa para Deus, ele não diminui. Existem pastores que não diminuem para Deus aparecer. Existem cantores que não diminuem para Deus aparecer. Homens de oração, profetas de Deus que não diminuem para Deus aparecer. E a ordem de Deus para mim e para você é renunciar a nós mesmos, no nosso ministério. E eu coloquei e recebi uma palavra muito interessante sobre isso. É uma ilustração que fala sobre janelas. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele falou que nós somos como janelas e nós precisamos deixar a luz entrar. E uma das maiores funções, melhores funções da janela, tem várias funções, mas uma das mais importantes é deixar a luz entrar. E nós sabemos que Jesus é a luz do mundo e nós somos apenas as janelas. Existem janelas de todas as formas, de todas as cores, as coloridas, aqueles vitrais mais lindos do mundo. Mas a mais eficiente, que deixa Jesus entrar, é a janela mais transparente. Aquela que não aparece. Por isso que João Batista diz que ele cresça e eu diminua. A sua vida ministerial vai crescer no momento em que você deixar Deus transparecer através de você. À medida que as pessoas começarem a ver Deus em você,
é que a sua vida ministerial está crescendo. Não é quando você está aparecendo, não é quando você recebe milhões, vocês youtubers, eu sei que tem muitos youtubers aqui, não é quando você recebe milhões e milhares de likes, não. É quando Deus começar a aparecer por meio de você. Deus está aparecendo por meio de você, aquele like que você está recebendo, está chegando ao jovem, está transformando ele em o quê? Qual consequência do seu trabalho, qual a consequência da sua missão? Porque João Batista sabia. E naquele momento, quando ele foi questionado, ele disse que ele cresça e eu diminua. Mas essa é o mundo trabalha de forma invertida. O importante é que você cresça, é que você apareça. E Jesus fica lá embaixo, lá atrás. Então, a todos que têm algum ministério, a todos que oram, a todos que pregam, a todos que cantam, que você seja uma janela transparente, que Deus possa, com a sua luz, passar por você e assim atingir vidas. Amém? Isso é renunciar ao meu eu. Renunciar ao eu no ministério. Existem várias outras formas de renunciar ao eu. Mas eu gostaria de falar também sobre renunciar ao meu, o que é meu. O que é renunciar ao que é meu? Porque a palavra não nos ensina somente sobre renunciar o eu. Ela fala sobre renunciar o que é meu. E o que vem logo à nossa mente são os nossos bens. E o versículo que a gente leu, o trecho da palavra, o texto base dessa palavra é sobre o jovem rico, que tinha muitas posses. E ele foi convidado por Jesus a renunciar o que era dele. E Jesus não disse, tira o que é teu e me dá, não. Ele disse, dá aos pobres. E a ele foi convidado a renunciar o que era dele. E algumas vezes nós somos convidados a renunciar o que é nosso. Você já foi convidado a renunciar o que é seu? Na igreja de Atos, as pessoas na igreja primitiva, elas estavam com um coração tão amolecido, um coração tão doador, que eles compartilhavam seus bens. E aqui nós temos sérios problemas, muitas vezes com pessoas que não conseguem dar o dízimo, que é apenas 10% do que você tem. E o Senhor te chama sim, para doar uma parte do teu bem. E não é para pessoas, é para o reino dele. É para que o reino dele esteja em movimento. E ainda vou lhe dizer mais, o Senhor não precisa do seu dinheiro, mas ele precisa fazer uma obra no seu coração. E tudo isso que Deus estabelece não é pelo valor do seu dinheiro, mas o que está no teu coração. O que ele consegue trabalhar no teu coração. Porque ele é o dono da prata e do ouro. Mas ele quer que você participe. Que o seu coração seja um coração doador. Amém? Isso é renunciar o que é seu. Ao jovem rico ele disse, falta-te uma coisa. E a você, o que ele disse? O que falta? Mas renunciar o que é seu, renunciar o que é meu, não é somente renunciar a bens. É renunciar a razão. Você já pensou? Renunciar a sua própria razão? Todo mundo quer ter razão, não é isso? O Anderson e a Soraya, que ministram para casais, sabe muito bem disso. E tem muitos problemas porque cada um quer ter a sua razão. E tem uma hora que eu, como pai, ou então eu como esposo, marido, eu tenho que saber abrir mão da minha razão, renunciar à minha razão, pensando em algo maior, algo lá na frente. Filho, também renunciar à sua razão. Aluno, como professor, renunciar à sua razão. De alguma forma você precisa saber a arte de renunciar. Jesus falou no seu ministério, 3 anos falando, mas teve uma hora, nós cantamos aqui, o Cordeiro e o Leão, não é isso? Ele é o leão, mas teve uma hora que ele se tornou o Cordeiro. E as pessoas fizeram muitas coisas com ele. Chicotadas, coroa de espinhos, conduzindo a cruz nas costas, e foi o que ele fez? Calado estava, calado ficou. Perguntaram a ele, você é o Filho de Deus? Adiantava ele falar alguma coisa?
era a hora de calar. E o Senhor precisa nos ensinar a hora de calar, a hora de renunciar à nossa razão. Porque existe algo maior do outro lado. Ele não quer te chamar e te fazer um covarde. Ele quer te dar força de controlar aquilo que mais te controla. Amém? O Sermão da Montanha, ele intriga pessoas. Jesus, ele fala sobre dar a própria face. Ele fala sobre andar a segunda milha. Ele fala no dar a sua própria face. Para quem não conhece, se alguém bater a tua face, dê a outra. Ou então ele diz, se alguém te chamar para andar uma milha, ande duas. É você renunciar o que é teu. O teu direito. Então nós precisamos entender o momento. Porque nem sempre, é claro que isso não é uma regra que Jesus te coloca, você vai ser sempre assim. Vão te dar uma face e você dá outra. Não, ele te ensina a, em momentos específicos, saber fazer isso. Saber fazer isso. Amém? Então, isso é renunciar o que é teu. No caso, a razão. E tem outras coisas que você pode renunciar. A Zaqueu foi chamado a renunciar. Zaqueu, ele teve que renunciar ao próprio status. Renunciar a aparência que ele tinha. Zaqueu era cobrador de impostos e começou a entender o projeto de Deus, o reino de Deus. Só que isso era contrário às suas práticas, que ele coletava impostos e roubava das pessoas. E começou a entender que aquilo estava errado. Só que se ele aceitasse Jesus, se ele entrasse na proposta do reino de Deus, ele teria que deixar de fazer o que ele fazia e também tudo isso ia aparecer. E qual foi a escolha dele? Ele preferiu estar com Jesus. Ele preferiu Jesus. Ele disse, Senhor Jesus, eu reconheço que eu roubei as pessoas, mas também falo a Ti que eu vou restituir até 4 vezes mais cada um que eu roubei. Amém? É saber renunciar ao seu status. Nicodemos sabia muitas coisas. Nicodemos era um homem instruído, religioso, sabia muitas coisas. E ele de noite foi ter com Jesus, de noite escondido, por causa do status dele, que as pessoas iam vê-lo com Jesus. Nicodemos foi falar com Jesus, mas queria saber o que era aquilo, o que estava acontecendo, que revolução é essa? Jesus disse para ele, mas tu não sabe tanto da lei, não sabe o que eu estou falando, o que está acontecendo? Mas Jesus falou sobre algo chamado novo nascimento, nascer de novo. E Nicodemos começou a entender quem era Jesus e começou a entender que o status dele não servia de nada, porque ele não sabia de nada. O que ele tinha aprendido na palavra ainda não era o suficiente para entender quais as coisas espirituais. O que ele sabia era só letra. Por isso que eu falei para você no início do culto, uma vida religiosa é um carrossel artificial, de cavalos artificiais, andando em círculos. Porque religiosamente você só vai conseguir andar em círculos. Mas, seguindo o Espírito, tendo uma vida com o Senhor, dirigida pelo Espírito, você começa a andar como Jesus orienta a Nicodemos. Olha, o Espírito Santo, ele sopra onde quer. E é assim que vai ser a nossa vida. Levada pelo Espírito Santo, orientada pelo Espírito Santo. Amém? Outra pessoa que foi levado a renunciar o que era dele. Se você for para a história de Naamã, aquele homem, aquele general era general, e ele precisava ser curado. E ele tinha que chegar ao profeta e pediu a cura. E o Senhor precisava trabalhar no coração desse homem. E ele chegou para esse profeta, eu preciso ser curado. E aí? Agora? Pode ser? E o que foi que o profeta disse? Não dá para ser agora não. Jesus, o Senhor vai te curar da seguinte forma. Você vai para um determinado rio, que era um rio relativamente sujo, e você vai precisar dar 7 mergulhinhos. Aí depois do 7º mergulho é que você vai ser curado. E ele poderia ter armaduras, ele poderia ter cavalos, poderia ter carruagens de guerra, mas dentro dele havia
um homem leproso, alguém que precisava da cura, mas mesmo assim, ele não conseguiu de pronto ir para aquele rio, ele ficou relutante. Aí você diz, como pode o cara fazer isso? Mas sabia que algumas vezes nós fazemos isso com o Senhor? O Senhor nos chama para sermos curados em determinadas áreas da nossa vida, mas para isso nós precisamos renunciar o nosso status na sociedade, renunciar aquela roda de amigos que a gente tem, porque se você começar a se declarar como filho de Deus, cristão, eles vão te deixar. Começar a renunciar a algumas coisas, mas para que você tenha uma completa cura, então você não consegue renunciar ao que é seu, que você acha que é seu. E Naamã, ele tinha um status, general de guerra, e ele não ia mergulhar naquele riozinho. Mas o Senhor tinha uma obra maior, não somente de cura na vida dele, mas algo que ele queria alcançar no coração de Naamã. Amém? No coração de Naamã. Eu acho que quando Naamã chegar no céu, Jesus vai dizer para ele, o Senhor vai falar com ele, sabe de uma coisa? Nem precisava tu mergulhar naquele rio, ó. Podia ser qualquer rio, talvez eu pudesse te curar. Aquela história de mergulhar no rio era só para trabalhar no teu coração, besta. Aí ele, foi mal. Na próxima vez, quem sabe. Por isso, deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Você precisa entender que o Senhor, o alvo dele é o teu coração. Não é o seu dinheiro, não é a sua fama. Então, muitas vezes, ele vai te levar para o deserto, sim. Você pode perder o seu emprego, sim. Você pode ir para os mares cheio de ondas, sim, mas para trabalhar no teu coração. Amém? Existem dois inimigos da renúncia que são muito claros nos dias de hoje. Porque a renúncia, se você for perceber, se você for analisar, você percebe as vantagens dela a médio e longo prazo. Dificilmente a curto prazo, mas tem. Alguns tipos de renúncia, de curto prazo você já sabe que foi positivo. Mas as demais são a médio e longo prazo. Quando você renuncia, por exemplo, para ficar fitness, né? E você precisa emagrecer. É um dia a dia. Você renuncia àquela comida, você começa a se policiar no dia a dia. Vai para a academia no dia a dia. E de uma hora para outra você fica sarado? Não. De uma hora para outra você perde a barriguinha? Não. É um processo. É ou não é? É um processo. Então você vai renunciando e a médio e longo prazo que você vai entender. Pois em qualquer tipo de renúncia isso acontece. E só que nós vivemos numa geração instantânea. Tudo é feito de uma vez, né? Antigamente, até para você ter luzes, você tinha que acender uma lamparina e tudo. Aqui não, você liga aqui, está tudo ligado. Internet, se a internet 3G de hoje virasse de escada, eu acho que os jovens iam ter um colapso aqui, colapso da juventude. Se vocês tivessem a internet que eu tinha, não antes, ia ter um colapso. Não existia um celular com que você via as coisas. Não tinha. Você ia procurar as coisas pela lista telefônica, não tinha Google. Você não ia conseguir viver, o jovem não ia conseguir viver, porque o jovem hoje vive na geração instantânea. E aí nós nos tornamos imediatistas. O que é imediatismo? É obter a vantagem imediata sem considerar as consequências. Então você quer logo obter a vantagem imediata sem considerar as consequências. Então o mundo te chama a ser imediatista. E o mundo te faz, a geração de hoje, e o sistema de hoje te faz ser ansioso. E o Timóteo prega muito bem sobre isso, fala sobre ansiedade, sobre as farmácias que estão lucrando com isso. Pessoas que vão atrás de remédio da ansiedade. E a ansiedade é inimigo da renúncia. O imediatismo é inimigo da renúncia. Porque a renúncia é algo que você faz e trabalha a médio e longo prazo. Algo que o Senhor tem para você lá na frente. E precisa entender e ter fé e deixar de fazer agora. Amém? Como renunciar? Entenda que a Bíblia não é um conjunto de regras. Isso aqui, para algumas pessoas, é um conjunto de regras. O que fazer e o que não fazer. Tem regras? Tem. Mas o Senhor não quer alcançar
você dessa forma. Ele quer alcançar o teu coração. Deus quer o teu coração. A essência de Deus, a Bíblia, ela não é um conjunto de regras. Ela revela um Deus cuja essência é amor, é bondade, é justiça. Você precisa entender quem é Deus. E para você entender quem é Deus, você precisa buscar na palavra e depois ter uma vida de gratidão e adoração. E aí você começa a deixar de louvar a Deus porque Ele fez na sua vida, a bênção que Ele abriu, você começa a adorá-lo por quem Ele é. Porque Deus, Ele tem uma personalidade. E Ele quer, como uma criança orou aqui, Ele quer imprimir esse DNA em você. Porque você é filho dEle. E Ele quer restabelecer isso em mim e em você. Entenda, a Bíblia não é um conjunto de regras. A Bíblia revela um Deus que quer alcançar o teu coração. De novo. Amém? Então, para finalizar, como renunciar? Eu poderia dizer, leia a Bíblia, que nem Jesus falou, e faça o que não faça o que é proibido, e comece a orar ao Senhor para entender o que você não precisa, o que você deve renunciar sobre o que é permitido. Mas existe um caminho mais fácil. Na realidade, é um caminho mais seguro. É deixar o Senhor trabalhar em você por dentro. Amém? Quando você entra na igreja, quando você começa a viver uma vida com Deus, o Senhor, ele não se resume a um conjunto de práticas, como a vida religiosa te ensina. A vida com Deus é uma vida de relacionamento com Ele, no qual você conversa com Ele.